Tô gravando agora à noite, provavelmente vocês amanhã vão estar assistindo isso aí durante o dia ou à tarde, mas hoje é domingo, certo? A gente vai ter a primeira aula aqui de matemática. A gente vai ver a apresentação, quem sou eu, conteúdos da prova e a gente vai começar a ver o primeiro conteúdo da prova, que são conjuntos numéricos. Quem sou eu? Eu sou um ex-aluno do VC, hoje sou professor voluntário já há 6 anos. Faço engenharia mecânica na UFPE, sou professor particular de alguns alunos do Santa Maria, GGE, motivo de aula para outros colégios também, né? Outros colégios não, outros alunos de outros colégios também, porque é aula particular, do isoladamente para um indivíduo, 2 no máximo, certo? E sou pesquisador do PADMEC, na UFPE também. Esses aqui são os conteúdos, né, que a gente vai ver: conjuntos numéricos, intervalo na reta real, medidas de tendência central, média aritmética, moda mediana. A gente vai ver probabilidade também, funções do primeiro e do segundo grau, funções exponenciais, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, noções básicas de trigonometria, geometria plana e espacial, noções de estatística, porcentagem e equações. Gente, esses conteúdos aí da prova são os conteúdos mais básicos, ou seja, quando você for estudar, você tem que estudar só o básico. Não precisa se aprofundar, pegar exercícios difíceis, não. É só o básico mesmo, beleza? Pois bem, é uma apresentação rápida, inclusive para a aula ficar rápida também. A gente vai ver aí conjuntos numéricos, né? Parte 1, números naturais e inteiros. Pois bem, os números naturais, como vocês podem ver aqui, os números naturais foram usados para contar coisas encontradas na natureza, certo? Então, se os números naturais eles são os números que a gente usa para contar na natureza, começou em algum lugar. Qual foi a necessidade? Foi a necessidade de contar justamente o número de ovelhas, certo? Então temos aqui na imagem um cara colocando uma pedra para cada ovelha. Só que nem sempre você tem uma quantidade razoável para você contar de ovelhas, né? Então aqui na imagem tem 7 ovelhas, fica até bem simples de contar, mas em algum momento a gente vai ter uma situação não tão legal, né? Vocês podem ver aí na imagem, a gente tem uma quantidade de ovelhas gigantesca. Então você ia ter que precisar de muita pedrinha, perder tempo procurando pedrinha para você contar o tanto de ovelha. E eu vou dizer para vocês, não seria nada fácil fazer a contagem e conferir se tem realmente a mesma quantidade de ovelhas. Beleza? Então, diante dessa dificuldade, algumas sociedades criaram suas formas de contar, certo? Então temos aí o sistema de enumeração egípcio, que já vinha com símbolos, né? Eles colocavam um traço para 1, 2 traços para 2. É sempre muito importante você pensar na necessidade que eles tiveram para começar a iniciar, né, esse tipo de tecnologia. Então não basta só você eu tenho que decorar o que é números naturais, qual é o símbolo dos números naturais. Não, cara. Pega a ideia da coisa, números naturais. Número que a gente encontra na natureza, beleza? Isso é o importante. Ou seja, eles acabam sendo aqueles números bem certinhos, 1, 2, 3, como a gente vai ver agora no próximo slide. Aqui também dá para ver, né, que o que a gente usa, o sistema que a gente usa numérico são os algarismos arábicos, certo? Então seguimos aí para a próxima etapa. Números naturais. Geralmente a gente coloca o N, certo? Esse N ou esse outro N aqui que eu vou escrever para números naturais, certo? Então os números naturais eles são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim indefinidamente até o infinito, beleza? A gente tem uma outra notação para números naturais, que são esses quando aparece com um algarismo. Esse algarismo aqui significa que esse asterístico, certo? Então, o que é que significa? Significa que aqui eu tenho o número 0, mas esse 0 deixou de existir. Então, são todos os números naturais, desconsiderando o 0. Beleza?
Você pode fazer uma associação, que eu gosto muito de fazer associações, certo? Isso é importante para ajudar você a lembrar. Então você pode pensar que o 0 virou esse asterisco. É uma forma legal e interessante de você pensar nisso. Pois bem, agora indo para os números inteiros. Qual é a grande tecnologia que se criou para a gente... tecnologia não, né? Qual foi a situação que fez com que a gente pensasse em números inteiros? Foi a necessidade da gente descrever uma dívida, uma ausência, um saldo negativo, coisas do tipo. Então a gente vai sinalizar como sinal negativo. Esse sinal negativo ele tem importância muito grande em assuntos que a gente vai ver depois, certo? E aí entra aquela história de jogo de sinal e tal. E aqui é que você precisa prestar atenção, porque aqui tem explicação mais simples. Quando você chegar lá na frente, você vai se deparar com algumas coisas que são complicadas. Para você entender essas coisas complicadas, você precisa prestar bem atenção nisso, beleza? Então vamos focar aqui. Qual o grande lance? Os números inteiros, eles não são necessariamente números que são criados observando a natureza. Então por isso que a gente criou números inteiros, pois você nunca vai ver uma ovelha negativa. Temos aí, eita, que danado é isso, né? A gente não tem como ter uma ovelha negativa. Essa ovelha ela não vai ter um sinal negativo porque a gente viu na natureza. Isso aí é uma abstração mental que o homem criou para descrever a ausência numérica, a ausência de alguma coisa, certo? Então a gente também tem subconjuntos notáveis dos números inteiros. A gente tem os números inteiros não nulos, ou seja, é quando o 0 que deveria estar aqui no meio também foi retirado da consideração do conjunto numérico. Então a gente vai ver justamente esse asterisco de novo e novamente a gente pode acabar fazendo a associação de que o 0 se tornou o asterisco. Não é necessariamente isso, beleza? Eu só estou criando uma situação de interpretação que vai fazer que você lembre em algum momento que isso pode acontecer, beleza? Não necessariamente o 0 vira o asterisco, isso é um artifício, eu faço isso muito. Então aqui a gente tem os números não negativos, que consequentemente são os números positivos, e ele vai ser representado por esse maisinho aí que aparece na tela, certo? Ó, acabei de riscar maisinho. Depois a gente vai ver os inteiros não positivos, que são todos os negativos, ou seja, do 0 até o menos 3, certo? Aqui a gente tem a representação na reta numérica. A gente vai fazer uns exercícios agora bem básicos, depois a gente vai passar a fazer outros exercícios. Mas como é que funciona isso aqui, né? Como é que funciona a reta numérica dos inteiros? Bom, quando eu tenho... Eita, zoada a reta no carro passando aqui na rua. Passou. Vamos continuar. Pois bem, quando a gente tem uma operação simples, 4 e menos 3. Vamos pensar aqui o que está acontecendo. Quando eu tenho essa situação, significa que eu estaria aqui nessa posição 4. Certo? Isso aqui não é um 0, não. Isso aqui é só uma bolinha. A posição que eu estou. Certo? Então vou chamar aqui, a gente está em A. E daí o que acontece? Depois que eu coloquei esse número 4, eu vi em que ponto eu estou da reta real. E aí percebam, a reta real ela é simétrica. É 0 no meio. E depois ele cresce positivamente para a direita. E depois, e do outro lado, ele cresce positivamente, negativamente à esquerda. Eu dei essa travada aqui porque eu não sei como é que vai ficar no vídeo. Se ele vai corrigir o lado esquerdo ou direito, se vai estar ok. Mas enfim. E daí o que acontece? Se eu tenho 4 e ele está sendo subtraído por 3, então ele vai acabar voltando 3 casas. É isso que significa, ó. 1, 2, 3. E o resultado de 4 menos 3 é o 1. Portanto, eu volto 3 casas, saio do 4 e vou para o 1. É isso que quer me dizer. E se eu estiver na posição menos 3? Se eu estou no menos 3, eu estou aqui. E daí eu faço uma soma com 4. Ele vai sair pulando 4 casas para o lado direito. Tá pegando a ideia da coisa? Tipo,
Quando eu coloco ele positivo, ele vai para a direita. Quando eu coloco ele negativo, o número negativo, significa que ele vai mudar para a esquerda. Mas como eu estou começando com o número negativo, ele já começa à esquerda. E aí ele vai caminhar 4 unidades para a direita, dado que o 4 é positivo. Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. E vamos parar na mesma posição. Certo? Então, portanto, é isso que acontece quando eu tenho o 4 menos 3, que eu estou na situação positiva e aí eu vou para negativa. Ou quando eu estou na negativa e vou para positiva também. E aí o que é que acontece quando eu tenho simplesmente... Aqui, quando a gente vai começar a ver um pouquinho de jogo de sinais agora. O que é que acontece quando eu tenho o sinal negativo? Certo? O sinal negativo, ele simplesmente faz a função de oposição. É como está escrito aqui, ó. Foi a partir dos números inteiros que começamos a notar a simetria entre os números pelos números opostos. Então, se a gente tem o menos 2 aqui, e eu digo é menos 2. Esse menos está dizendo assim, o oposto. O oposto a quem? O oposto a esse número. E aí, se ele está oposto, ele está do outro lado. Se ele está do outro lado, ele está do outro lado de quem? Do zero. O zero é como se fosse uma barreira central em que ele está de um lado e ele vai para o sentido oposto. Então, o oposto do menos 2 é 1 unidade, 2 unidades. Temos o zero, então a gente vai andar 2 unidades continuando para o outro lado. 1, 2. Então ele se encontra aqui. Logo, o oposto de menos 2 é o 2. Deu para entender? Eu espero que sim, essa foi a primeira aula, bem básica mesmo. Consequentemente, eu vou acabar ficando mais rápido. Mas aí me dá um feedback, coloca aí no comentário. Tá bom? Tá legal? Ficou bom? Ficou faltando alguma coisa? Não entendi? Estamos aí para tirar essas dúvidas. Você que está assistindo pelo canal do VC, segue lá o meu Instagram, @prof.rogério, certo? É Rogério Tiuma, @prof.rogério Tiuma. Você segue lá e também vai estar no YouTube, beleza? Até mais, boa noite e boa aula. Logo em seguida veremos aqui números racionais e números irracionais.